Pense nisso. E se a imortalidade não fosse um presente, mas uma maldição? E se, em vez de permanecer jovem para sempre, seu corpo continuasse envelhecendo indefinidamente, pele murcha, ossos fracos, carne apodrecendo, mas sem jamais morrer? Essa é a história que eu vou te contar hoje. E no final, você entenderá porque a pior coisa que pode acontecer a um homem não é a morte. Mas antes, se inscreva no canal Narrativas de Lobisomem e Fantasmas, deixe o like e comente. Eu gostei da história se você quiser mais conteúdos como esse. Agora, vamos começar. Meu nome é Marques e esta é a minha maldição. O pacto. Houve um tempo em que eu era um simples homem. Um homem comum, com ambições mesquinhas e medo da morte. Foi esse medo que me levou ao pior erro da minha vida. Eu era jovem e ambicioso, um estudioso do ocultismo. Passei anos tentando desvendar os segredos da imortalidade, até que um velho me fez uma promessa. Ele não era um homem qualquer. Sua pele era acinzentada como couro ressecado, seus olhos pareciam crateras fundas de escuridão. E sua voz, eu posso te dar o que deseja, ele disse, mas tudo tem um preço. Na minha arrogância, aceitei sem hesitar. O ritual foi simples, um corte na palma da mão, algumas palavras em um idioma esquecido, e estava feito. Eu havia selado meu destino. Naquela noite, eu me senti invencível. Nos primeiros anos, acreditei que tinha sido abençoado. Minha juventude parecia eterna. As doenças não me afetavam. Minhas feridas se fechavam em segundos. Mas o tempo cobra seu preço. A maldição se revela. Aos poucos, percebi algo estranho. Meu corpo não parava no tempo. Ele continuava envelhecendo, mas sem morrer. Aos 50, minha pele já estava frágil e manchada. Aos 80, meus ossos rangiam. Aos 120, eu já era um espectro de mim mesmo. Mas nada me prepararia para o que viria depois. Sabe quando um idoso chega ao limite da existência? Quando já não consegue se mover. Quando a pele se funde aos ossos e os olhos perdem o brilho. Imagine viver assim, por séculos. Minha carne apodrece, mas não cai. Meu sangue seca, mas ainda corre. Meu coração bate, mas devagar. Tão devagar que às vezes penso que parou. Mas então ele bate de novo. E pior do que a dor física é o esquecimento. Todos que amei já se foram. Minha família virou pó. O mundo mudou, mas eu continuei aqui, apodrecendo, andando existindo. Mas a parte mais assustadora ainda está por vir. O tempo não tem piedade. Se você acha que envelhecer é um processo natural, imagine quando ele se torna infinito. Minhas mãos se tornaram garras secas, meu rosto virou um pergaminho de rugas fundas, e meus olhos... meus olhos. Eu ainda os tenho, mas eles enxergam apenas sombras. Mas essa não é a pior parte. Eu sou um lobisomem. A cada lua cheia, meu corpo se rasga e se reconstrói. Minhas entranhas são reviradas, minha pele apodrecida se estica em uma nova forma grotesca. Por um breve momento, sinto um vislumbre do que é ser forte novamente. Mas é uma mentira. Os lobisomens normais renascem na transformação. Eu, não. Meu corpo, já fraco e degradado, apenas se retorce em algo ainda mais repulsivo. Minhas garras são quebradiças. Meus ossos rangem como madeira podre. Minha mandíbula estala e às vezes se desloca, obrigando-me a encaixá-la de volta com os dedos atrofiados. E ainda assim, eu não posso morrer. Os séculos de solidão. As pessoas pararam de temer o monstro na floresta. No começo, caçadores vinham atrás de mim. Eu me divertia com a ilusão deles de que poderiam me matar. Mas quando perceberam que nem prata, nem fogo, nem lâminas me destruíam, eles me esqueceram. As lendas se apagaram. As histórias se perderam. E eu fiquei sozinho. Lembro-me de uma vila que costumava temer meu nome. Agora, é uma cidade grande, cheia de luzes que ferem meus olhos mortos. O mundo continuou, e eu fui deixado para trás. Não sou mais uma ameaça. Sou apenas um fantasma. Já tentei de tudo. Mergulhei em rios profundos, esperando que a água levasse minha consciência. Mas a correnteza me cuspiu de volta. Me joguei de penhascos, mas cada osso quebrado se refez, mesmo que torto, mesmo que errado. Já me deixei queimar ao sol, sentindo minha pele virar cinzas, mas quando a noite chega, eu ainda estou aqui. O tempo não é um rio.
O tempo é uma jaula, mas há algo pior do que o tempo. Algo que agora se aproxima de mim. Algo que sussurra meu nome no vento. E eu temo. Pela primeira vez em séculos, eu realmente temo. A primeira vez que ouvi, pensei que fosse o vento. Um sussurro rastejando entre as árvores, arranhando a terra como dedos invisíveis. Mas então, ele veio de novo. Um sussurro, dizendo meu nome. Você ainda está aí? Minha pele seca arrepiou. Ninguém me chama pelo nome há séculos. Eu não sabia se era um delírio da minha mente apodrecida ou algo real. Mas então, eu vi, na beira da floresta, uma sombra se movia entre os troncos. Não era um animal. Não era um homem. Era algo. Eu sou um monstro, sim. Mas aquilo era pior. Senti medo. Um medo antigo, primitivo. Porque aquilo não era um ser qualquer. Era algo que me conhecia. Algo que esperou. Algo que veio me buscar. O cobrador do pacto. Lembra-se do pacto que fiz? Achei que fosse uma troca simples. Minha alma pela eternidade. Mas o tempo, sempre ele, me mostrou o erro. Eu não ganhei a vida eterna. Eu fui esquecido pela morte. E agora, a morte lembrou de mim. A sombra se aproximava, sem pressa, deslizante. Cada passo era como o render de madeira velha. Meus instintos gritavam para fugir. Mas para onde? Não há para onde correr quando se é imortal. Ela parou diante de mim. Está cansado? Não está. Eu não respondi. Não conseguia. Meus lábios rachados não se moviam. A sombra riu. Uma risada seca, sem alegria. Eu esperei tempo demais. Mas agora é hora de terminar isso. Senti uma mão fria tocar minha pele pútrida. E, pela primeira vez em séculos, senti algo diferente da dor. Senti alívio. O toque da sombra foi como um choque elétrico através dos meus ossos. Minha visão turva clareou por um instante, e pela primeira vez em séculos, olhei para minhas próprias mãos e as vi como eram antes. Jovens, fortes. Meu coração batia forte. A sombra sorriu. Você achou que a eternidade fosse sem preço. A terra tremeu sob meus pés. O vento sussurrava segredos que eu não compreendia. Algo estava mudando dentro de mim. Meu corpo começou a ruir, não em dor, mas em libertação. Como se cada célula, cada pedaço podre de mim, estivesse finalmente sendo apagado do mundo. Eu ri, uma risada fraca, rouca. Então, é isso. A sombra assentiu. Você não deveria ter vivido tanto. O universo precisa de equilíbrio. A eternidade nunca foi feita para ser suportada. Meus olhos se fecharam. Pela primeira vez, meu corpo não resistiu. A sombra me envolveu e eu fui esquecido. Quando acordei, não havia mais dor. Não havia mais medo. Só havia escuridão. E o silêncio da morte. Fim. Essa foi a história do lobisomem imortal, condenado a envelhecer sem morrer, até que a própria morte veio cobrá-lo. O que você achou? Se assistiu até aqui, escreva nos comentários. A morte sempre se lembra. Não esqueça de se inscrever no canal Narrativas de Lobisomem e Fantasmas, deixar seu like e compartilhar essa história sombria com quem gosta de terror. Nos vemos no próximo vídeo, se a morte permitir.